amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo ao qual dedicamos para interagir e para aprender com o estudo da lição da Escola Sabatina, que tem como título Jesus e o Hinduísmo. Por isso, antes de tudo, eu já peço a sua colaboração para compartilhar esse nosso estudo, seja no seu grupo de WhatsApp, seja no seu grupo da igreja, no grupo dos jovens, seja onde for, mas compartilhe, que conteúdo bom a gente precisa compartilhar. Estou aqui com meus amigos, Leandro, Marcibele, e nesse momento, antes de darmos continuidade para estudarmos nosso estudo, pedimos para que você feche os olhos para falarmos com nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nesse momento, ó Deus, pedimos que o Senhor possa estar conosco durante esse estudo, que possa abrir a nossa mente para verdades presentes e para compreendermos o que o Senhor tem a nos falar. Que o Senhor dirija todo o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, tema da lição, como já foi falado, Jesus e o hinduísmo. A gente vai comparar algumas questões, algumas doutrinas, a gente vai entender um pouco melhor como funciona o hinduísmo e também como Jesus lidou com algumas questões. E para isso, vamos à primeira pergunta. Como a visão de Krishna sobre a libertação, moksha, se compara ao conceito cristão de salvação pela graça? Ou seja, moksha é destrinchando salvação, então você tem duas visões de mundos opostas. E como é que se compara essas duas visões de salvação no cristianismo e na religião do hinduísmo? Certo. Bom, quando a gente fala a respeito de hinduísmo, né, dá para perceber que são visões de mundo completamente diferentes. Para quem não sabe, Krishna, ela é uma das divindades centrais, né, da religião do hinduísmo, e ela é conhecida como o oitavo avatar, ou então a oitava forma, a oitava encarnação do deus Vishnu, que é considerado por muitos como um ser supremo, né? Ele tem algumas características ali, como ser um ser de amor, poderoso, com compaixão e ternura, né? E a visão a respeito da moksha, perdão, que trata da libertação definitiva, fala basicamente do trajeto que todo ser humano tem ao passar por essa terra, que ele é vivido através de ciclos, e que é um ciclo contínuo de renascimentos. A pessoa morre e depois ela acaba renascendo em uma outra vida, né? E isso vai acontecendo várias vezes até que ela atinja a plenitude, né, de pureza. A libertação, o moksha, nesse sentido, é a libertação definitiva do ciclo de renascimento. Quando a pessoa morre, vai renascendo, depois morre de novo e renasce. Isso acontece quando a alma, a pessoa, ela atinge a união com o divino. Basicamente, como se a cada vida e a cada morte, uma pessoa ela tivesse a oportunidade de se aperfeiçoar, para que ela pudesse atingir a plenitude em todos os aspectos da sua vida, até se unir novamente com o aspecto divino. Uma pessoa cheia de defeitos vive uma vida e depois ela tem a oportunidade de corrigir esses erros numa outra vida e tudo, até que chegue essa plenitude. Como que isso se contrasta com Cristo, né? Bom, primeiramente porque a visão bíblica não mostra o apoio para o conceito de encarnação, onde você vai ter ali sucessivas vezes oportunidades para poder consertar os seus erros. A Bíblia nos mostra que nós temos apenas essa vida para poder escolher o nosso destino. E diferente da visão de Krishna, onde a pessoa ela tem algum poder, alguma autonomia para poder chegar até Deus, mesmo e isso tendo várias chances, a Bíblia nos mostra que o único meio e a única chance de salvação que o ser humano tem está em Cristo. E diferente do que muita gente pensa, a nossa salvação, de acordo com as Escrituras, não depende de nós. Ela depende exclusivamente de irmos a Cristo e, pela fé nas suas obras, nas coisas que ele fez, podemos ser salvos.
é diferente a participação que o ser humano tem tanto na visão do hinduísmo quanto na visão cristã. Mas acho que acho que a Sibeli pode até explanar melhor para a gente. Então, como o Leandro citou, né, a questão aí do moksha, que é quando o ser humano ele atinge ali o limite de reencarnação. Ele reencarnou tanto que ele chegou ali na perfeição, né, de se unir com o divino, de fazer parte do divino, né, depois de tanto reencarnar. Ou seja, nos mostrando que aqui no hinduísmo, né, quando nós olhamos para o moksha, é alcançado, né, essa união com o divino por meio de esforços humanos, né, através da devoção a Krishna, através de boas ações, conhecimento espiritual, ascetismo, reencarnação, ou seja, pelo mérito próprio, pela própria autossuperação no progresso espiritual. Já quando a gente vai para o cristianismo, o que nós vemos aqui na palavra de Deus? Que a salvação ela vem unicamente pela graça e não por obras. Não é obras que vão nos salvar. E aí o que acontece? No hinduísmo, o homem sobe até a Deus por seu próprio mérito, né? Por seu esforço. E no cristianismo, na palavra de Deus, é Deus que desce até o homem em Cristo. Então, não é por boas ações que você consegue subir a Deus, é unicamente pela graça, pelo sacrifício de Cristo. No hinduísmo, moksha, que é a salvação, destrinchando é a salvação, ela é alcançada pela libertação final dos ciclos de renascimento. Ou seja, nascimento, morte, um ciclo simultaneamente. E no final, uma união consciente com o Supremo Krishna. Então, é alcançado a salvação por meio da libertação final desse ciclo e também uma união, acontecendo uma união com o Supremo, com o Divino Krishna. E Krishna afirma que a salvação, ou melhor, o moksha, ela é alcançada por meio de três caminhos, que é o conhecimento espiritual, ou seja, o conceito dessa religião do hinduísmo, o conceito de salvação, o conceito de renascimento dos ciclos, precisa ter esse conhecimento espiritual, também por meio da ação correta, ou seja, as obras, e também pela devoção amorosa e submissa a Krishna. Então, são esses três caminhos para alcançar o moksha, a salvação. Então, você percebe que tem todo um caminho, tem todo um processo de purificação, de disciplina e também de entrega. Por outro lado, o cristianismo oferece a salvação que é por meio unicamente da graça. Isso mesmo, a salvação ela é de graça. Ela é dada mediante ao sacrifício de Cristo e aceitada pela fé. E ela concede perdão para os pecados, vida eterna com Deus, também concede fim ao juízo e fim à morte. Então, por um lado, você tem a religião do hinduísmo, de Krishna, que a salvação ela é alcançada por meio de um processo de disciplina, submissão a Krishna, e por outro você tem a salvação que ela é concedida unicamente pela graça e recebida pela fé através do sacrifício de Cristo. E com exceção do cristianismo, todas as religiões insistem em maior ou menor grau salvação pelas obras. Parece ainda não entender ou não querer aceitar que a salvação não tem mérito nenhum sem um esforço humano. Então, a maioria das pessoas sente que precisa de algo, precisa melhorar algo, precisa de provar o seu valor a Deus, compensar os seus erros. Parece que a graça ela é contra-intuitiva à natureza humana. As pessoas não conseguem entender o que é conceito de graça. Sempre quer alguma coisa recompensar, é como uma barganha, algo de troca. Não consegue entender que a graça ela é dado, a graça ela é algo imerecido. Mas parece que o ser humano ainda luta para entender o conceito de graça, ela é contra-intuitiva. E a maioria das religiões
vê o problema da humanidade somente como uma moral, né? A falta de moral, a falta de ética, a falta de virtude, mas não define uma questão central, que é a questão da espiritualidade. Então, a imoralidade, então a falta de equilíbrio, o karma, o comportamento errado, tudo isso pode ser resolvido unicamente pela a disciplina, pela a submissão a regras, pelas boas ações, e pode ser alcançada pela a salvação. E então a moksha, ou a salvação, ela é vista como boas ações. Então, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer pode alterar na vida futura, num karma. Seguindo essa linha, partimos para a segunda pergunta, que diz: por que o Evangelho de Jesus e sua atitude contrasta tão fortemente o sistema de castas e a Bhagavad Gita? Muito bem. Essa pergunta ela exige um pouco mais de raciocínio, né? Porque os sistemas de castas aqui e a Bhagavad Gita, ela são duas coisas assim que possuem ali seus pontos em comuns, né? Estão relacionadas, mas em sua essência não são necessariamente a mesma coisa. Basicamente, o sistema de castas no hinduísmo, é na verdade um sistema que define o papel que o indivíduo vai exercer, né, durante a sua vida, vai exercer na sociedade, e esse papel, ele é dividido em pelo menos 4 partes, né, pelo menos 4 níveis. E esses 4 níveis são muito mais do que níveis sociais. Eles são também são níveis que possuem um valor religioso e espiritual dentro do hinduísmo, né? Que basicamente são níveis diferentes de pureza espiritual. Tem o Brahmané, tem a Kshatriya, a Vaishya e o Sudra, que são esses 4 principais níveis em que as pessoas nascem, né? São posições dentro da sociedade que possuem um valor religioso e espiritual, né? E cada uma dessas castas, cada uma dessas divisões, ela vai indicar o papel que uma pessoa nasce para cumprir. E esse papel, esse propósito, ele é chamado de Dharma, que é justamente o destino daquela pessoa, né? O papel que ela precisa cumprir durante a sua vida. E durante todo o processo de vida de uma pessoa, ela está restrita àquele papel. Ou seja, ela precisa cumprir o propósito de vida para o qual ela nasceu, não podendo querer fazer outra coisa, querer mudar de vida, digamos assim. Se ela nasce dentro de uma posição social, dentro de algum contexto específico e tudo, dentro da sua família, dentro da sociedade, ela precisa levar aquilo adiante, para que ela possa cumprir o seu papel durante toda a vida, mesmo de maneira imperfeita, do que cumprir um outro papel que não seja o seu. Porque, como a gente falou anteriormente, no hinduísmo, a pessoa ela morre, vai reencarnando e tudo, e a próxima vida que a pessoa vai ter acesso, ela vai ter como base aquilo que ela já fez na vida passada, passando por um processo de aperfeiçoamento dentro daquilo que ela foi criada para ser, né? Em determinado momento. E como é que isso se contrasta com Cristo, né? Porque enquanto uma pessoa ela fica ali restrita a um papel que já foi estabelecido para ela antes do seu nascimento, sem ter, digamos, o poder de escolha de seguir um caminho diferente durante aquela vida, Cristo, ele nos aponta sempre uma outra direção, que é justamente caminhar ao lado de Deus. Você pode escolher entre caminhar seguindo o próprio rumo de sua vida, ou você pode escolher a Cristo, viver com Cristo. E o sistema de escolhas ele é totalmente do ser humano, pois está escrito que eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ele pede que nós façamos uma escolha. E lista também o benefício dessa escolha. De acordo com a Bíblia, todo ser humano nasce condenado, justamente porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o fato de nascermos condenados não significa uma determinação de Deus assim fixa, é isso que vai acontecer. Porque ele nos apresenta o caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, por meio de Cristo nós podemos nos tornar novas criaturas, assumir uma nova identidade. Diferente do hinduísmo, onde a minha identidade ela é restrita ao papel que eu recebo, o meu destino desde o nascimento, a identidade do ser humano no cristianismo diz respeito à redenção em Cristo Jesus. Aí também diz respeito à nossa escolha. Nós podemos, então, escolher permanecer como estamos, né? Aceitar viver da maneira como cada um quer e tudo mais, ou querer cumprir os seus papéis, mas separado de Cristo, ou você pode, então, firmar a sua identidade em Jesus, que vai te promover vida em abundância. O próprio Cristo diz que nos dá uma nova identidade e um novo nome também. E uma coisa interessante que Leandro falou é que enquanto o ser humano ele tem que esperar, né, a reencarnação para poder ter uma transformação na vida, em Cristo nós podemos ter essa transformação agora, experimentar de uma nova vida agora. Uma outra coisa também interessante é que no livro, né, da religião hinduísta, no Bhagavad Gita, Krishna ele legitima o sistema de castas como ordem divina, ou seja, é como Deus tivesse predestinado ali e o destino de cada pessoa de forma assim que ele não pudesse nem mudar, porque nas castas é bem rígido, você não pode mudar. Então, assim, só depois que reencarna novamente aí todo aquele processo, sabe? E quando nós vamos para Cristo, em Jesus, lá em Gálatas 3:28, né? Enquanto no sistema de castas, cada um é visto por Deus de uma forma, cada um tem um valor tal, outro tem outro valor. Em Cristo, olha só o que fala Gálatas 3, versículo 28, perdão. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, não há distinção, não há barreiras sociais. Somos vistos igualmente perante Cristo. É exatamente o que meus colegas comentaram aqui. Aqui ela menciona 4 varnas, ou seja, 4 classes. Muito bem, como meus amigos bem colocaram aqui, a Gita ela menciona 4 varnas, é o conceito original. E isso é desmistificado com 4 classes sociais, as 4 varnas. E essas 4 classes sociais é justificada pelo conceito de dever. Enquanto a pessoa renasce, acontece o ciclo de renascimento, ela renasce com um dever específico, correspondendo à sua natureza, à sua posição social e ao karma das vidas passadas, que vai ter alteração na sua nova vida. Então é por isso que a sociedade ela é dividida em 4 varnas, em 4 classes sociais, justificando assim esse dever, que é também supostamente uma ordem cósmica para essa estrutura. Então, essas 4 classes sociais, elas estabelecem categorias, elas estabelecem muros e que mantêm essa estrutura. Por um lado, no cristianismo, Cristo ele dá exemplos que quebra muros, que quebram classes sociais. No hinduísmo, a função do status depende do nascimento, do karma. Por outro lado, no cristianismo, função no reino depende da graça, do chamado. No hinduísmo, alguns nascem com deveres mais elevados. No cristianismo, todos são chamados, todos são iguais diante de Deus. Então, o conceito de Varnas, as classes sociais, desmitificando, se tornou uma estrutura social muito rígida, chamada castas. E essas castas, sua extremidade, a questão da discriminação, a exclusão, a desigualdade, criou assim um quinto grupo chamado de elites, que são os marginalizados, os descriminalizados pela sociedade, pela estrutura. Então ali você está todas as pessoas que são marginalizadas. E Cristo ele ensina através de sua palavra e sua atitude que eram essas pessoas com as quais ele se relacionava. Ele
se relacionava com todos aqueles que aceitavam o evangelho. E Cristo, quando acompanhamos na Bíblia, vemos que ele andava com pessoas marginalizadas, falava com os samaritanos, falava com os leprosos, então, e comia com os pecadores. Então você vê essa comparação do cristianismo, da atitude de Jesus com o sistema de Varnas e com a Gita. E como Cibele bem comentou, que em Gálatas 3:28, Paulo ele lembra que não pode haver nem judeu, nem grego, nem mulher, nem homem, nem escravo, porque todos são iguais perante a Cristo. Onde no sistema de castas, no sistema de Varnas, isso existe classes sociais que uns é mais elevados, outros é mais descriminalizados. Bom, vamos agora para a nossa dica de OIC. A nossa dica de OIC é um vídeo que se chama Decreto Dominical. O mundo está prestes a descobrir que os adventistas estavam certos, do pastor Eliazar Dono. Então aqui vai falar um pouco sobre as profecias que estão prestes a se cumprir, vai falar sobre os enganos sorrateiros de Satanás, o qual um deles é a contrafação da vinda de Cristo, da vinda de Jesus, um engano sorrateiro que levará muitos a acreditar nesse engano. E isso dá abertura para a nossa próxima pergunta. Então, por isso, é importante você assistir esse vídeo. A terceira pergunta tem: qual é o perigo para nós hoje crer na ideia de que todos os caminhos levam a Deus? É uma ideia que tem levado a muitos a acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu poderia muito bem resumir essa pergunta o seguinte: ela é uma adaptação. É uma adaptação de que diz que todos os caminhos levam a Roma, não é? Essa é a frase original. Já Cristo, ele mesmo diz que eu sou o caminho. Ele nunca diz eu sou um dos caminhos. A afirmação de Cristo é que ele é o único meio de acesso ao Pai. Somente por ele vem a salvação. É nosso o direito da escolha de permanecer ao lado de Deus e herdar a salvação que é de graça e vem mediante a fé no sacrifício de Cristo, ou rejeitar isso e viver a minha própria maneira. Mas há caminhos que para o homem parecem corretos, mas no fim são caminhos de morte e destruição. Essa frase, todos os caminhos levam a Deus, é uma enganação satânica, uma vez que ela foi adaptada da frase de que todos os caminhos levam a Roma, porque Roma ela foi muito conhecida pelas estradas, né, construídas que serviam como, que faziam de Roma um ponto de encontro para outros lugares. E entendendo na linguagem escatológica, na linguagem bíblica, de que Roma representa o sistema de engano vigente até os últimos dias, que vai ter um papel preponderante no cumprimento das últimas profecias, e nisso eu destaco a questão do vídeo do decreto dominical, é que se todos os caminhos levam a Deus, só se for de um falso. Porque quando Cristo alerta sobre falsos profetas, um falso profeta é quem fala em nome de um falso Cristo. Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todas as nações até ele. Satanás virá por meio da contrafação atrair todas as nações até ele. E se todos os caminhos levam a esse falso Cristo, todos os caminhos levam a Roma, o falso sistema de engano. E se cada estrada é uma crença que cada pessoa tem, cada cultura forma, eles vão se unir por diferentes caminhos na convergência de um só engano. A união do mundo inteiro sob um sistema de engano, para que assim Satanás possa ludibriar a todos com a sua última contrafação, que é o disfarce como Cristo, o disfarce como o Messias Salvador, né? Através de um único sistema de engano que vai pegar os elementos essenciais de cada religião, né? Que a gente sabe que está unido entre três coisas, né? O espiritismo, o cristianismo apostatado
e o romanismo, né? E também vai ser fundado sobre dois principais enganos, e um deles é a imortalidade da alma, né? E a gente vê isso presente em muitas religiões, e os próprios hindus, eles têm a sua própria versão de imortalidade, porque você passa por sucessivas reencarnações até chegar a uma perfeição. Você também é dito que não precisa de Deus para poder ser perfeito. É certo que não morrerás, você tem autonomia para poder ser como Deus. Percebe que é o mesmo eco do pensamento de Satanás? Ser como Deus. No meio desse grande conflito, alcançar a perfeição por mérito próprio. Você não precisa de Cristo para poder alcançar essa perfeição. Todos nós já temos toda a força necessária dentro de nós e pá. E por mais que muitas pessoas hoje no mundo não sejam adeptas à religião hindu, a filosofia hinduísta passa para todas as pessoas, porque elas entendem que por suas próprias pernas podem chegar a Deus. Cada um tem uma maneira diferente que acha que pode alcançar a perfeição, mas sempre envolvendo as próprias obras, aqueles que acreditam que a morte é o único destino certo e que não há como escapar disso, não importa o que você faça de diferente, não há como ter vida a partir de outro lugar. Eles acreditam que você já está destinado a ser um cadáver adiado que procria, mas Cristo ele nos apresenta outra opção. Então, cada um tem sua própria versão da filosofia da religião hindu dentro de si, seja por acreditar que não há outro caminho, você não pode mudar de rota e que a morte é o destino final, ou que existem outras maneiras de você chegar a Deus, ou chegar à perfeição sem precisar necessariamente de Deus, somente por sua própria força. Esse é o perigo de crer que todos os caminhos levam a Deus. Tudo isso vai nos levar a um mesmo engano, vai levar a Roma, a Babilônia, a confusão religiosa. E no fim das contas vai nos levar para um falso Cristo. Por mais que Deus ele perdoe o tempo de ignorância, a ignorância será a razão da perdição de muitos. E que tipo de ignorância é essa? Do conhecimento de Deus. Quando a Bíblia fala que no tempo do fim o amor de muitos esfriaria, ele tem algo muito profundo nessa frase. O que é o amor se esfriar? A Bíblia nos diz que amar a Deus é conhecê-lo lá em 1 João capítulo 4, verso 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que é que é nascido de Deus, ama a Deus e conhece. São dois elementos juntos, porque aquele que não ama não conhece, porque Deus é amor. E se no tempo do fim há um esfriamento do amor, há um esfriamento do conhecimento de Deus, do conhecimento da vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O próprio Cristo disse que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele é o único caminho para a salvação, mas ele também é a alternativa para que você não fique preso a um destino de morte. Ele é a única alternativa para que você não se canse da caminhada desgastante dessa vida. E, por fim, ele nos leva diretamente ao Pai. Espera um tempo. E é justamente isso, né, que Leandro falou. Então, o maior perigo é perdermos a distinção entre o evangelho verdadeiro, que leva à vida eterna, a conceitos que só levam à morte, não levam à vida eterna, não levam ao verdadeiro caminho, que é apenas Cristo, Jesus unicamente. Então, um dos grandes perigos é relativizar a cruz. Por quê? Porque se todos os caminhos salvam, então a morte de Cristo se torna aí o quê? Desnecessária. Então, esse é outro grande perigo também, né? Outro perigo, apaga a missão da igreja. Outro grande perigo, que foi o que Leandro mais enfatizou, que é mistura verdade com o quê? Com enganos, verdade com erros. Então, precisamos estar muito atentos e firmados na palavra, né? E firmados ali em João, né, 14:6, que Cristo é o único caminho, é o único que pode nos salvar, nos oferecer vida plena, vida eterna.
Muito bem colocado, meus amigos aqui. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, de que o que importa é a sinceridade, o que importa é o sentimento do coração, que religião e política não se discutem e que no final todas as religiões levam a Deus. É uma ideia que tem sido pregada e aceita por muitas pessoas em nome de uma suposta inclusão, em nome de uma suposta harmonia, apesar das diferenças. E também acontece um aplacamento da consciência, porque se uma pessoa segue uma religião que ela é errada e segue uma religião diferente de outra pessoa e de outra pessoa, mas que no final todas levam a Deus, independente do que faça, qual é e deve ser a minha preocupação quanto a isso? Se no final todas levam a Deus. Mas a grande pergunta que fica é: qual Deus? Qual Deus no final do caminho essa pessoa vai encontrar? Porque o cristianismo bíblico, porque o Jesus bíblico, ele dá uma resposta objetiva e absoluta de que ele é o único caminho que leva ao Pai, que leva a Deus. Então você percebe que Cristo ele revoga uma verdade absoluta em um mundo de relativismo. Cristo ele é bem claro, ele é o único caminho para levar a Cristo, e é por meio do seu sacrifício. Pela fé, como já foi bem colocado aqui, eu opto pelos méritos de Cristo pela fé, recebendo o dom gratuito da graça, que é a vida eterna. Então, aceitando essa filosofia popular, aceitamos também o relativismo, de que não há uma verdade absoluta, de que vários caminhos levam a Deus e de que não existe somente um Jesus, um Salvador. Existem outros caminhos que salvam. Então, como se bem comentou, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário se torna em vão, porque eu posso alcançar salvação e no final alcançar um Deus por meio de uma outra religião diferente da doutrina de salvação do cristianismo. Então você percebe o relativismo entrando. Então, se a doutrina de salvação de cada religião é diferente, se no cristianismo eu falo que a salvação é pela graça, em outras religiões eu falo que tem que fazer obras, em outra tem que fazer 100 orações ou 100 rezas para alcançar favor divino ou alcançar salvação. Então há um grande relativismo e é um grande problema também, porque se todos podem salvar, se todos os caminhos podem salvar, se todas as religiões podem salvar, então por que eu devo me preocupar em fazer parte de tal religião, se a outra também vai me salvar? E outra questão é que, se todos os caminhos têm o mesmo fim, se todos os caminhos levam ao mesmo Deus ou a um Deus, esse Deus, no final, ele estaria afirmando e negando as mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, que Deus é esse? Que seria uma verdade e uma mentira simultaneamente, estaria negando e afirmando verdades. E esse Deus, além disso, seria um Deus injusto, porque, por um lado, um se esforça para se salvar através das obras, dos méritos de purificação, por outro, o outro não precisa fazer nada, apenas aceitar. Já no outro, precisa fazer uma outra coisa. E que, no fim, todas vão levar ao mesmo Deus. Então, é muito problemático essa questão, esse perigo de acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Mas, por um lado, podemos aceitar esse ensino ou podemos tratá-lo ele como um falso engano, como um falso ensino. Cristo, em Mateus 24, diz que: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os próprios eleitos, até os próprios escolhidos. E muitas religiões têm expectativas de uma figura futura, de um agente futuro, um Jesus Cristo que virá, um Salvador, para orientar e trazer salvação. Então você percebe que os judeus eles esperam o Messias.
eles não veem Cristo, o Cristo bíblico, como o Salvador, como o Filho de Deus. Eles esperam o Messias. Já o islamismo, eles esperam um tipo de Jesus, porque o Cristo histórico, ele é apenas um profeta, não é o Filho de Deus. Já na religião budista, eles esperam Buda ou Maitreya. E na religião espírita ou a nova era, eles esperam Cristo cósmico, um instrutor mundial, uma pessoa um avatar da nova era que vai instruí-los. E é aí que está o grande perigo, porque adivinha quem é que vai aparecer personificando Jesus Cristo? O filho da Apocalipse 13, perdição. exato. Apocalipse 13:13 diz que um poder satânico religioso fará descer fogo do céu em vista dos homens e personificará a volta de Cristo, né? Esse agente levará o mundo inteiro, os habitantes da terra, a rejeitar, a quebrar a lei de Deus, os 10 mandamentos. E Apocalipse 14:12 diz que somente estarão seguros aqueles que perseveraram e guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí são apresentadas essas duas ideias. Acreditar que Jesus bíblico é o único caminho que conduz a Deus, é o único caminho que conduz ao Pai Celestial e, através do seu sacrifício, concede salvação, ou acreditar que todos os caminhos levam a Deus. E aí, no final, ver qual é o Deus ao qual esse caminho vai levar. No fim das contas, todos os caminhos levarão a um falso Deus que há de se manifestar a todos. Mas para aqueles que conhecem o caráter do verdadeiro Deus, saberão que o verdadeiro Deus retornará depois, né? Tudo vai se resumir, no fim das contas, a conhecer o caráter do seu Criador. Quantas dessas religiões, não todas, com certeza, é possível você amar o seu Deus? E, aliás, quantas delas verdadeiramente te ensinam a conhecer o seu Deus? Conhecer de coração para coração. Quantos deles se envolvem diretamente com todas as questões da humanidade e se importa com elas? Nenhum deles, mas apenas um, o Deus verdadeiro, Cristo Jesus, que foi o único Deus que se tornou homem para se sacrificar pela redenção de uma humanidade que não merecia. A pergunta é: quem você vai amar? Qual desses deuses de fato se importa com quem? Só há somente um. O mesmo questionamento levantado no Egito tem sempre a mesma resposta. Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém? Bom, Muito nesse bem, então. momento, Rapidinho, você que nos acompanhou até aqui, e não conhece do Ministério da GYC Brasil, por favor, não perca mais tempo e nos conheça pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, @GYC Brasil. E se você também chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até com seus inimigos, porque coisa boa precisa ser compartilhada. Maravilha, então. Giovanni? bom, vou pedir a Leandro para que faça essa oração. Desde já agradeço a você por permanecer conosco durante esse estudo e convidar você a estar com a gente na próxima lição, no próximo estudo. Amém, então. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nos ensina a te conhecer. Não permita, meu Deus, que nossos pés nos levem por caminhos tortuosos, porque há caminhos que para o homem parecem corretos, mas no fim são caminhos de morte. Guia-nos pela vereda da justiça, que é Cristo Jesus, o único caminho, a verdade e a vida, que nos conduz a Deus e nos conduz em amor, no conhecimento de coração para coração do verdadeiro Deus, o Deus de quem depende toda a nossa salvação, o Deus sobre quem depende a nossa redenção. Pedimos que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.